Esse é o segundo vídeo da nossa série Biblioterapia e eu tô assim super ansiosa para contar para vocês um pouquinho mais sobre o que é de fato a biblioterapia e como que ela pode ajudar a nossa saúde mental. Bora! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. E se você não me conhece ainda, se você é novo aqui, muito prazer. Aqui você vai encontrar um monte de vídeo e conteúdo sobre literatura, sobre as minhas experiências literárias, sobre a biblioterapia, sobre a escrita e a leitura criativa. E também, como eu moro na Inglaterra, eu faço muito conteúdo por aqui também na Inglaterra, conteúdos das minhas viagens também pela Europa, alguns países que eu já fui, eu sempre coloco aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, deixe o curtir e o comentário para eu te conhecer melhor e venha me seguir, tá? Eu vou ficar muito feliz de você aqui comigo também. Bom, esse é o segundo vídeo da série, que eu estou falando sobre biblioterapia. E nesse vídeo eu vou tentar decodificar para vocês, assim, de forma bem didática, menos teórica, mas, eu vou trazer mesmo conteúdo sobre biblioterapia e o que é a biblioterapia para vocês. Eu quero apresentar esse universo para quem não conhece ainda e trazer os benefícios de utilizar os livros ao nosso favor e para melhorar aí a nossa saúde mental. Bom, basicamente, se a gente pensar de uma forma bem simples, de uma forma bem aí simplificada, a biblioterapia é a terapia por meio dos livros. É como se o terapeuta fosse os livros junto com os personagens e com o enredo. É basicamente isso, assim, a gente precisa entender que o livro seria a ferramenta que ia trazer aquele conteúdo, que seria os personagens e o enredo, e aquilo ia transformar de alguma maneira o leitor. Existe um conceito interessante da Carla Souza, que ela usa dizendo que o livro seria a cápsula, comparando o livro com remédio, tá? Então o livro seria a cápsula e o medicamento em si seriam as histórias, representadas ali, contadas ali pelo livro. O livro seria a mídia mesmo que estaria transmitindo essas histórias. E eu acho interessante trazer para você esse conceito, porque o que tem o poder terapêutico ali seriam de fato as histórias contadas pelos livros. Os livros seriam uma ferramenta, que a gente iria utilizar. E aí, as histórias com os seus personagens e o enredo, eles têm esse potencial terapêutico. Então, isso por si só já promove, já é possível, já é capaz de produzir uma transformação no leitor. Precisa ter alguns elementos, o leitor precisa ser ativo nisso, tá? Não só recebendo a informação, ele precisa atuar nesse relacionamento com a história, para a gente conseguir produzir o efeito esperado ali e biblioterapêutico. Então, se a gente tem a história, com os personagens e o enredo, a gente consegue ler, absorver, e a gente consegue refletir sobre o que a gente tá lendo, e a gente consegue ver as situações, se colocar ali no lugar dos personagens, se reconhecer nos personagens. Isso tem um potencial gigantesco terapêutico, porque você consegue refletir sobre isso, absorver o que tiver que absorver e se abrir para possíveis mudanças. E isso faz com que a gente entenda questões internas. Embora esteja ali externamente o livro e a história, a gente vai refletir sobre questões internas. E olhar para dentro é algo que a gente não foi treinado a fazer. É difícil para muitas pessoas olhar para dentro, ver a gente mesmo. E às vezes, tem uma frase legal do Saramago, que ele fala, é preciso sair da ilha para conhecer a ilha. Então, o livro, ele faz isso com você, ele faz isso com o leitor. A gente consegue sair da ilha, sair da gente,
ir para essas histórias, a gente se reconhece nessas histórias e aí sim a gente conhece a gente mesmo. Então é possível a gente olhar para a ilha. Então eu acho essa analogia, assim, eu acho interessante trazer para vocês também. Você que já é um leitor, né? Você já leu algum livro que você fala assim, gente, esse livro foi escrito para mim. Eu acho que essa história é a história da minha vida. Ou já identificou um personagem que enfrenta alguma situação que você também enfrenta? Você já passou por essas situações? Você vê que aquele personagem passa pela mesma situação que é a sua própria vida, você fala assim, poxa, eu não tô sozinha nisso, sabe? É possível. Aquele personagem acaba te transmitindo uma força, uma esperança e mostrando assim, poxa, é possível passar por essa situação. Como que eu posso fazer isso na minha vida? Se isso já aconteceu com você, então eu te digo que você já experimentou o processo biblioterapêutico, né? E já pensou ali, se você conseguiu ainda ir além, refletir sobre o que é possível transformar na sua própria vida, você já viveu a biblioterapia. E, gente, eu digo mais para vocês, olha, se reconhecer nas histórias um lugar seguro, ou seja, ali é uma história, né? É um livro, é um lugar seguro para o leitor. Então, traz essa segurança que a gente precisa para que a gente possa conversar e dialogar com as nossas dores. Então, a gente está num lugar seguro. É possível a gente se abrir e olhar para dentro das nossas questões nesse lugar seguro. Bom, a biblioterapia, ela tem uma proposta de provocar o leitor a se manifestar. Como eu disse aí para vocês, é preciso que haja essa reflexão, é preciso que a gente consiga olhar para dentro, consiga ver as questões, isso de uma forma individualizada, né? Quando a gente pensa na coletividade, também a gente olha ao nosso redor, traz para a nossa vida, traz para a nossa sociedade, observa, reflete. Então, a biblioterapia precisa que o leitor se manifeste de alguma maneira. Embora, assim, o tratar o ser humano com os livros, com as histórias, seja algo que seja já bastante antigo, né? Como eu disse, eu até acho que eu mencionei no primeiro vídeo que isso vem lá da Grécia Antiga, onde as bibliotecas, elas ficavam no mesmo local de onde ficava a medicina naquele local, né? De onde ficava o lugar que se tratavam as pessoas. Então, a medicina e as histórias e os livros, de alguma maneira, elas andam juntos há muito tempo. Teve um momento que se perdeu, tá? Mas aí é outra história, aí seria a história da biblioterapia. Se vocês tiverem interesse que eu trago para cá mais essa linha do tempo para vocês conhecerem. Mas ela começou a ser conceituada, né, como biblioterapia no século XX, então é muito recente, no início do século XX no mundo, mas no Brasil é só na segunda metade do século XX o disseminar da biblioterapia é muito recente. Por ser muito recente, né, por ser ainda algo meio novo, eu acho que ainda existem dúvidas e incertezas em como esse processo biblioterapêutico deva acontecer, em como essas sessões biblioterapêuticas devam acontecer, né? Eu senti isso em todos os cursos que eu fiz porque eu via algumas divergências, eu mesmo, diante de todas as minhas pesquisas, diante de todos os estudos que são feitos no mundo sobre isso, eu ainda tenho algumas questões e eu acho que eu acabo podendo trazer essas questões para cá para a gente refletir e ampliar esse pensamento, ampliar essa discussão. Eu participei de várias sessões de biblioterapia nos últimos tempos, né? Eu gostei muito do processo todo, eu acho que é muito válido, foi muito válido para mim. É comum a gente sair dessas sessões biblioterapêuticas chorando, da gente ter se ativado na gente vários sentimentos, né? Desde alegria, a gente ficar exaltado, assim, até tristeza também. Em alguns momentos a gente vai para um lugar ali de tristeza, porque alguma leitura, alguma história ali mexeu em algum ponto da gente que é uma ferida. E aí mora um poder potentíssimo de cura, né? Porque você ativou um sentimento ali dentro de você
e saber que ali dentro tem algo que te incomoda, né? O nosso cérebro, ele trabalha para proteger a gente no modo de sobrevivência. Então, às vezes, ele esconde as feridas da gente. E se a gente não cutuca, não olha ali para essa ferida, ela fica ali sempre. Nunca ela tá curada. Então, é preciso você olhar de frente para essa ferida e falar assim: ei, peraí, eu sei que você tá aí dentro, eu te achei. Bora para um diálogo, eu quero saber o que está acontecendo, por que você está aí, eu quero que você me conte tudo e vai embora. Então, o ativar isso é importante, e esse é o poder biblioterapêutico que tem dos livros, né? Eles ativam alguns sentimentos importantes de serem ativados naquele momento. Eu acredito que o poder dos livros, ele pode atuar de uma maneira mais ampliada, né? Há quem acredite e defenda que para ser a biblioterapia não precisa necessariamente ter, assim, a pessoa que está participando ali da sessão, ela não precisa ler o livro, né? Basta que tenha uma pessoa, uma espécie de mentor, eu imagino assim, que leia uma leitura guiada, que leia e apresente aquela história para as pessoas e as pessoas digam o que elas estão sentindo em relação àquela história, né? A justificativa para isso é de ser inclusivo, né? Para que todo mundo possa participar, inclusive as pessoas que têm algum tipo de dificuldade com leitura, que não saibam ler. Então isso é muito legal. Eu acho que essa forma inclusiva da biblioterapia é muito importante. Mas eu não acho que a gente deva reduzir a biblioterapia a esse processo. É esse processo sim. Mas eu acho que a gente pode ampliar essa visão. A gente não precisa, para excluir os grupos de leitura, por exemplo, que pressupõem a leitura dos livros, né? Claro que existem critérios para se tornar uma questão biblioterapêutica, né? Inclusive, não é qualquer livro que tem esse potencial biblioterapêutico. E eu digo isso porque, assim, o ato de ler por si só, né, ele é terapêutico e traz benefícios à saúde mental, e isso já foi comprovado com pesquisas e estudos que eu vou trazer no vídeo 3, que é onde eu vou mostrar esse aparato científico que dá suporte para esse campo, tá? Então, assim, os grupos de leituras conjuntas, por exemplo, né, que efetivamente trabalhem com os pilares biblioterapêuticos, eles, a meu ver, eles devem ser incluídos no rol aí de possibilidades biblioterapêuticas. Assim como aqueles grupos que visem a humanização por um fim de coletividade. Eu vou trazer um exemplo prático aqui, que é o trabalho do Dante Gallian. Ele é professor, ele é autor, né? Ele tem um livro que se chama Os Livros como Remédio, super legal, super indico, e ele trabalha com isso. E ele, na verdade, gente, ele começou essa história toda como professor da Universidade de Medicina. Olha que legal! Ele trouxe isso para o curso de Medicina. Então, assim, e ele trabalha com clássicos. Ele trabalha mais com clássicos. Então, a gente vê que ele traz, o processo dele é humanístico. Ele visa a humanização dos leitores em prol de uma coletividade, sabe? Claro que em prol, para um crescimento individual, óbvio, né? Mas também para a coletividade. Então, é possível a gente trazer isso. Ele não se coloca como uma pessoa que atua dentro da biblioterapia, talvez pela biblioterapia ainda ser vista como uma forma mais restrita de cuidado com o leitor, né? Que não seria o leitor, com o cuidado em relação aos membros que estejam participando ali da sessão biblioterapêutica. Então, gente, só para esclarecer isso, eu acho que de todas as sessões biblioterapêuticas que eu participei, de todos os cursos de biblioterapia que eu fiz, eu acho que isso ainda não me mostra uma visão um pouco restrita do potencial que o livro tem, tá? Então, eu acho que a gente pode ampliar essa visão, trazendo a biblioterapia para, de uma forma mais ampliada, não só uma cura individual, mas uma cura coletiva, né? Visando uma saúde, porque a sociedade também, a gente vê
que ela está um pouco doente. Então a gente tem que trazer esse potencial dos livros para tentar solucionar essa questão também, e é possível. Para tentar sintetizar para vocês, né, diante de tudo isso que eu falei, levando em consideração referências como a Clarissa Caldin e o Dante Gallian, por exemplo, a biblioterapia seria, para mim, né, uma oportunidade em grupo de leitura guiada para cura e autocuidado, individual e coletivo por meio dos livros. Isso é a forma como eu enxergo a biblioterapia em seu potencial mais profundo, assim, de produzir reflexões e transformações, tanto individuais quanto coletivas. Então, o processo de transformação da biblioterapia, ele passaria por três etapas. Então, eu vou falar as etapas e quando eu falar, eu explico mais ou menos, tá? Seria a segurança, né, que eu já expliquei para vocês, é o leitor seguro naquele lugar lendo uma história, então estaria ali em primeiro lugar a segurança. Depois da segurança, passaria para a conexão. É o momento em que o leitor consegue se conectar com os personagens, se conectar com as experiências deles, né? E aí é o que a gente chama de empatia, né? Que ele consegue se empatizar. E depois, o terceiro processo é ação. Então, agora, né, passado pelas etapas anteriores, o leitor está apto para refletir sobre as questões e se abrir para as mudanças e transformação. Então, esse seria o processo biblioterapêutico: segurança, conexão e ação. Mas, Bela, qualquer livro pode ser utilizado dentro da biblioterapia? Bom, a minha primeira resposta é não, tá? Mas ela não é uma resposta simples assim, não. Eu tenho bastante a dizer sobre isso, na verdade, muita coisa que não é ainda um senso comum dentro desse campo. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a minha visão sobre isso, deixa nos comentários que eu faço um vídeo para vocês, tá? Explicando exatamente o que eu penso sobre os livros, quais poderiam ter esse potencial biblioterapêutico. De toda maneira, existem alguns critérios aí para se definir se o livro tem um fator terapêutico ou não, e é bom a gente ter isso em mente, porque existem questões aí a ser avaliada para saber se a gente está realmente colocando algum livro que possa passar por esses três processos que eu disse, né? E bom também saber que nós estamos falando de literatura, de ficção, né? Então, o que é mais legal, porque existem livros aí de desenvolvimento pessoal, tidos com autoajuda, que também tem potencial terapêutico, mas eu estou falando de literatura de ficção. Há quem trabalhe aí dentro desse contexto com os clássicos, como eu disse, o Dante Gallian. Há quem utilize a literatura infantil e a literatura infanto-juvenil, que são literaturas riquíssimas, com potencial terapêutico, assim, super bacana pra gente se trabalhar, e trabalhando não só com crianças, com adultos também, tá? E eu utilizo aí os romances históricos no clube A Leitura Cura, né? E se vocês quiserem saber por que eu utilizo o romance histórico também, além do meu gosto pessoal, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais profundo sobre isso, tá? É importante a gente ter em mente também que para ter esse processo terapêutico é preciso ter um espaço para que os leitores, ou no caso os membros ali que estejam participando da sessão biblioterapêutica, que eles se manifestem. Então é preciso ter esse espaço para que eles possam dizer o que eles estão sentindo, tá? Isso é muito importante, porque só através disso, da reflexão e da manifestação ali do leitor ou do membro ali da sessão biblioterapêutica, é que a gente pode ter esse processo de transformação. Bom, gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas o próximo vídeo dessa série eu vou mostrar para vocês toda a ancoragem aí, de base científica que dá suporte para esse campo lindo de atuação e que tem, eu acho, um futuro brilhante pela frente, né? Difícil, mas brilhante, assim, um campo muito grande ainda para a gente crescer e evoluir e trabalhar juntos nisso, né? Então, todo mundo que atua aí dentro da biblioterapia, eu acho que seria legal as pessoas começarem a se organizar para a gente tentar. Já existe uma organização assim no Brasil, ainda caminhando, né? Existem profissionais que estão trabalhando nisso já há bastante tempo,
há mais de 10 anos, mas que ainda está encaminhando, engateando, são poucas as pessoas, né? Então é legal a gente fazer uma união nisso tudo. No terceiro vídeo, então, eu vou mostrar isso. Vou mostrar as pesquisas, os estudos que comprovam tudo isso para vocês, tá? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam desse tema. Deixa também se vocês têm alguma dúvida. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.